Quando temos cargas elétricas numa certa região do espaço, o que acontece? Ora, cargas elétricas, pode ser uma só, pontiforme, distribuídas, não importa. Elas geram dois campos, denominados potencial elétrico, um deles, e esse está relacionado à energia, porque quando uma partícula interage, a sua energia se altera, e o outro campo é conhecido como campo elétrico. Ora, é uma pena, né? Mas os órgãos dos sentidos, né, não desenvolveram essa capacidade de ver um campo elétrico. A gente não ouve também o campo elétrico, a gente não toca no campo elétrico. Então temos essa limitação, né? Temos essa limitação. Demoramos muito a entender isso. Demoramos muito a entender isso, né? Milhares de anos para entender isso. Bom, se nós temos um campo elétrico numa certa região do espaço, claro que ela afeta as propriedades do espaço. Tanto é que quando eu coloco uma carga elétrica, é a experimentação de uma força. O que a gente vai fazer agora é uma demonstração, né? Uma demonstração de que quando você tem cargas elétricas, determinados objetos, partículas, né, experimentam a ação de uma força. E o que o Cláudio vai fazer aqui é colocar um número grande de partículas que vão experimentar a ação de uma força, né? E com isso temos uma coisa curiosa, bonita. A gente consegue visualizar, né? A gente não vê, né? Mas a gente vê o efeito produzido pelo campo elétrico e pelo potencial elétrico, né? Mas lembre-se que são forças que estão agindo sobre as partículas que o Cláudio vai colocar aqui daqui a pouco em suspensão, né? É fubá, na verdade, ele me contou agora, tá certo? É fubá. Né? Trouxe o fubá de casa, né, para fazer a experiência, né? E é uma experiência muito bonita, porque a gente consegue visualizar, a gente não vê os campos, a gente visualiza os campos, tendo em vista o efeito que eles produzem, que eles geram, né? É isto, né? Então, por uma via indireta, mas é interessante essa experiência, né? Já que não podemos ver o efeito, né? O resultado da existência do campo elétrico. Então, vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Bom, Gil, então aqui eu tenho uma cuba feita de vidro e aqui tenho, então, em suspensão fubá e ele está imerso em óleo de rícino, né? Óleo de rícino é um óleo muito viscoso, né? E ele é um ótimo dielétrico, né? Um ótimo isolante. Então, o fubá ele vai funcionar como pequenos dipolos, né? E como você falou, ele vai experimentar a ação de uma força. Ótimo, então ele se polariza facilmente, né? Isso. Aí está o segredo, né, Cláudio? Exatamente. Então nós vamos ligar a bola aqui do Van de Graaff num dos terminais e o outro terminal vai ser aterrado. Ok. Então vamos começar mostrando aqui esse terminal representando uma carga pontiforme, né? E vamos colocar aqui sobre o óleo de rícino e fubá e ligar aqui o eletrodo no potencial do Van de Graaff. Né? O efeito disso é como se você tivesse uma carga elétrica. Exatamente, uma carga elétrica positiva, por exemplo, aqui. E uma segunda carga aqui, ele vai estar aterrado. Então eu liguei aqui na carcaça aqui do retroprojetor, então ele vai estar no potencial do terra, né? Mas isso daqui vai simular uma carga positiva, né? E aqui, por indução, ele vai ter uma carga negativa.
Ok. Então, positivo e negativo. É o que nós chamamos de dipolo, né? Dipolo Duas elétrico. cargas de sinais opostos, né? Isso. A uma distância d, né? Porque isso vai ser importante quando se for determinar um momento de dipolo, né? Do dipolo, né? Que envolve a carga e a distância. Né? Entre elas. Ok. Então vamos ligar o retroprojetor. Então, nós vamos ter que... com o tempo, né? Não, ainda você vê que o fubá ainda não está sofrendo ação de força nenhuma, não liguei o Van de Graaff. Agora eu vou girar o Van de Graaff. Agora estou girando aqui Olha o Van de só Graaff. que figura interessantíssima. Né? O que nós temos aqui, né, é duas cargas, né? Sim, duas cargas elétricas, e o que nós estamos visualizando, na verdade, são umas linhas de campo. Sim, não é isso? exatamente. Então, o campo elétrico, por exemplo, aqui, ele é tangente a essa linha. Sim, né? Então, essa forma, né, da gente visualizar, na verdade, a carga positiva está aqui, não é isso? Sim. Se eu estou entendendo, né? Então é o contrário. Quer dizer, aqui está a linha de campo e o campo elétrico ele é tangente a cada uma dessas, porque linhas, acaba se tornando linhas, na verdade, sim. né? São linhas de campo, né? A gente Exatamente. consegue visualizar a linha de campo. Uma carga negativa, uma carga positiva. As linhas de campo partem de cargas positivas, né? Aqui ela funciona como se for realmente uma carga pontiforme, né? Porque se o objeto for esférico, tudo se passa como se for uma carga concentrada no centro, né? Colocada aqui no centro. Né? Isso. De forma que aqui nós estamos visualizando, elas começam aqui e terminam ali. Aqui, né? Exato. Essa é uma coisa interessante sobre as linhas, que é o que a gente está vendo aqui. Né? Aqui o campo elétrico ele é tangente, aqui ele é tangente, né? Então dá para visualizar muito bem. E outra coisa, nessa região aqui o campo elétrico é mais intenso, porque existe o adensamento, né, das linhas de campo. Né? Então, isso aqui é, na verdade, uma maneira de você visualizar, né, o campo elétrico resultante de duas cargas elétricas de sinal oposto. Né, a uma distância d. Essa distância aqui é importante, né, para caracterizar o momento de dipolo do dipolo elétrico. Isso. E outra coisa, Gil, aqui a gente pode também chamar de linhas de força do campo, né? Ou seja, linhas de força do campo elétrico. Por quê? Porque ele representa a trajetória que uma carga irá fazer. Seguiria, né? Por exemplo, se aqui é positivo e aqui eu coloco um elétron, por exemplo, carga negativa. Então ele vai ser atraído por essa carga. E, por outro lado, vai ser repelido por essa carga. A somatória dos dois vetores vai ser o vetor resultante em cada ponto. Né? Então ele vai experimentar uma trajetória, ele vai fazer uma trajetória assim. Né? Se ele estiver aqui, ele vai fazer isso. Se ele estiver aqui, ele vai fazer isso. Né? Então, em cada ponto, a soma vetorial. O que é interessante ressaltar, né, Cláudio, é que o campo elétrico ele está lá independentemente de você ter um elétron aqui, igual que a gente está vendo na realidade. Né? Exatamente. Quer dizer, ele existe nessa região e estes, os grãos, né, de fubá se deixam influenciar pelo campo elétrico. Né? Muito bom mesmo.